Olá, esse é o canal Caçada Narrativa e aqui quem fala é o Renan. Os autores japoneses têm muito orgulho da sua cultura e folclore. Animes e mangás são repletos de referências a elementos do Japão que muitas vezes passam despercebidos para nós, espectadores ocidentais. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas dessas referências em Naruto, então já deixa o like e vem comigo depois da vinheta. O primeiro episódio de Naruto já começa com a Raposa de 9 Caudas atacando a Vila da Folha. Em Naruto, a Kurama se torna uma personagem com personalidades e características próprias, mas o Japão é repleto de lendas com esse animal, as famosas Kitsunes. Kitsune significa literalmente raposa em japonês. As raposas são um assunto muito presente no folclore japonês, e aparecem também nos folclores chinês, coreano e indiano. No Japão, podemos dizer que as Kitsunes são um tipo de yokai, que é um tipo de entidade espiritual bem característico do país. Nas lendas, essas criaturas são muito inteligentes e vivem muitos anos. As raposas boas são chamadas Zenko Kitsune e as raposas más são chamadas de Yaku Kitsune. Em algumas lendas, com o passar dos anos, as Kitsunes começam a adquirir novas habilidades, como falar e assumir a forma humana, e utilizam muito isso para se tornar belas mulheres e se casar com os homens de boa família. Mulheres ambiciosas e lascivas eram chamadas de Kitsunes no Japão antigo. Elas também podiam assumir a forma de espíritos e possuir as pessoas. Uma raposa que vivesse 1000 anos se tornaria uma Kyubi no Kitsune, ou raposa de 9 caudas. Seu pelo se tornaria dourado e ela alcançaria um status quase divino, com muita sabedoria e se tornando capaz de soltar fogo pela cauda e pela boca. Se uma raposa de 9 caudas se tornasse maligna, poderia causar desastres naturais como incêndios, terremotos e vendavais, que é mais ou menos o que vemos no começo de Naruto. Apesar de Naruto ir por um caminho completamente diferente, as histórias das Kitsunes que assumem forma humana e se tornam amantes dos jovens humanos são muito interessantes. E para ficar na cultura popular, tem um episódio muito legal de Love, Death and Robots, que traz uma representação mais ou menos assim. Outra história bem conhecida do folclore japonês foi a inspiração para o nome e sobrenome de alguns personagens de Naruto. Esse ninja foi Sarutobi Sasuke. Lembrando que no japonês o sobrenome é falado antes do nome, então Sarutobi é sobrenome, assim como em Naruto. Sarutobi Sasuke foi um ninja do folclore japonês, líder dos 10 Bravos de Sanada, um lendário grupo de ninjas que batalharam ao lado de Sanada Yukimura, um importante samurai do período Sengoku, e que não tem nada a ver com Dragon Ball. Apesar de Sarutobi Sasuke provavelmente ser um herói ficcional, muitos elementos e personagens de sua história realmente existiram, como as batalhas entre o clã Sanada e as forças de Tokugawa e o cerco ao castelo de Osaka. Sarutobi significa literalmente macaco voador e se referia às habilidades do ninja como agilidade e capacidade de dar longos saltos, como um macaco. Isso provavelmente foi uma grande inspiração para a criação do personagem do terceiro Hokage. Depois do vídeo anterior, que eu vou deixar aqui em cima caso você não tenha assistido, me pediram para comentar entre as relações entre o clã do Shikamaru e os servos. Eu encontrei algumas coisas bem interessantes. O nome Shikamaru significa como um cervo, e Shika significa cervo. Além disso, é revelado que o cervo é um animal símbolo do clã Nara. Nara é o nome de uma famosa cidade no Japão, conhecida por uma grande quantidade de cervos domesticados, principalmente no Parque de Nara, onde existem mais de 1.200 cervos andando livremente, e é considerado um dos tesouros nacionais. A cidade de Nara tem um grande templo shintoísta chamado Kasuga Taisha. A lenda local diz que o deus Takemikazuchi visitou o local montado em cervo branco, e todos os cervos da cidade são considerados sagrados. Matar um desses cervos seria uma grande ofensa e durante muito tempo era considerado também um crime. Takemikazuchi é também o nome de uma técnica criada por Sasuke que consiste em utilizar Chidori com chamas negras, e foi responsável por destruir o braço de Naruto ao colidir com o Rasengan na última luta no Vale do Fim. Amaterasu, Susanoo e Tsukuyomi são as 3 técnicas que um usuário de Mangekyo Sharingan pode utilizar em Naruto. O nome dessas técnicas são homenagens a 3 deuses do Shintoísmo, nascidos do deus Izanagi e conhecidos como as 3 nobres crianças. Izanagi e Izanami também são deuses do panteão shintoísta e técnicas Uchiha, mas hoje eu não vou falar deles. Susanoo era o deus do mar na mitologia shintoísta, capaz de criar ondas e tempestades. E com mitologia quero dizer a história que dá base à religião, e de maneira nenhuma quero desrespeitar suas práticas e crenças. Susanoo era jovem, poderoso e mudava repentinamente de temperamento, assim como o mar. Quando estava calmo era generoso e heróico, e era o melhor espadachim entre os deuses.
Amaterasu era sua irmã e deusa do sol. Vivia em um palácio com suas tecelãs que teciam lindas roupas para todos os deuses. E todas as noites Amaterasu ganhava um manto novo, que indicava como seria o clima no dia seguinte. Se o manto fosse colorido e radiante, o dia seria aberto e ensolarado. Se o manto fosse escuro, o dia seria mais nublado. Os deuses viviam no Takamagahara, ou planície do céu. Susanoo frequentemente ficava entediado e decidia pregar peças nos deuses, ou descia até a terra para causar tempestades e deslizamentos de terra só pela zoeira. Um dia, uma de suas brincadeiras irritou Izanagi e Izanami, e decidiram banir Susanoo para a terra de Yomi, ou região dos mortos. Antes de partir, Susanoo foi se despedir da irmã Amaterasu. Desconfiada, a deusa se preparou para a guerra vestindo sua armadura, mas Susanoo chegou com uma atitude arrependida e pediu para passar alguns dias com a irmã, que acabou aceitando. Mas poucos dias depois, ele novamente ficou entediado e fez mais uma de suas pegadinhas, que dessa vez acabou matando uma das tecelãs de Amaterasu de susto. A irmã, muito triste com o ocorrido, se trancou em uma caverna privando o mundo da luz solar. Assim, o mundo entrou em trevas e os yokais andavam livremente pela terra. Buscando um modo de se redimir, Susanoo vem para o mundo dos humanos e encontra um casal de idosos que conta que sua filha havia sido devorada por Yamata no Orochi, que aqui é retratada como um dragão serpente de 8 cabeças e 8 caudas, e que toda a lua cheia exigia o sacrifício de uma donzela. Susanoo decidiu enfrentar o monstro, e como ele era forte, mas não burro, se disfarçou de um simples aldeão antes de encontrar o dragão, e ofereceu para ele 8 barris de vinho, um para cada cabeça. Afinal, até serpentes e dragões malignas gostam de tomar um bom vinho. Com a serpente embriagada, Susanoo revelou sua verdadeira identidade e teve uma luta épica e sangrenta com a criatura, que mesmo enfraquecida ainda era muito difícil de derrotar. Com suas habilidades de espadachim, Susanoo cortou uma a uma as cabeças do dragão. Enquanto isso, os deuses fizeram uma grande reunião e decidiram criar instrumentos musicais, joias e um espelho e depois ir até a entrada da caverna para chamar a atenção de Amaterasu. Cantando, dançando e rindo, os deuses chamaram a atenção de Amaterasu, que abriu a caverna para espiar. Distraída com toda a festa e encantada com o brilho das joias e com sua imagem refletida no espelho, ela se retirou um pouco da caverna. Foi o suficiente para os deuses puxarem ela para fora e fecharem a entrada da caverna. Assim, depois de um acordo, Amaterasu volta a viver no céu iluminando o mundo com seus raios. Susanoo encontrou ainda uma espada mágica nas escamas do monstro, que usou como um pedido de desculpas para Amaterasu, e nessa versão recuperou o direito de viver nas planícies do céu. Em outras versões, Susanoo realmente foi castigado e foi viver na terra do Yomi. Ah, e eu não esqueci do Tsukuyomi. Ele era o irmão do meio, deus da lua, e era casado com Amaterasu. Um dia, o Kemoshi, a deusa dos alimentos, havia preparado um banquete para Amaterasu, que mandou Tsukuyomi para representá-la. No banquete, Tsukuyomi comeu uma grande quantidade de alimentos, até que percebeu que o Kemoshi produzia os alimentos a partir do seu próprio corpo, tossindo, vomitando, expelindo pelas axilas e pelo ânus. Depois de ver isso, Tsukuyomi fez o que qualquer convidado educado faria: matou o Kemoshi de forma violenta. Seus restos mortais foram espalhados pela terra, e deles surgiu a colheita e o gado. Amaterasu, descobrindo o que Tsukuyomi fez, ficou muito triste e mudou-se para outra parte da planície do céu. Dessa separação foi criado o dia e a noite. Outro elemento Naruto que possui origem folclórica são os 3 lendários Sannin. A inspiração desses personagens tem origem no Jiraiya Goketsu Monogatari, o conto do galante Jiraiya, que foram romances ilustrados muito publicados no século XIX, mas que possivelmente têm origens anteriores. Em uma das versões, o líder do clã Tsukikage, que aqui eu vou chamar só de Tsukikage para ficar mais fácil falar, foi nomeado regente do Shogun. No caminho para assumir o cargo, foi atacado por uma cobra, mas foi salvo por um jovem e habilidoso espadachim chamado Orochimaru. Muito grato, Tsukikage adota Orochimaru como seu filho. Acontece que Orochimaru era possuído pelo espírito da cobra gigante, Yamata no Orochi, que planejava dominar o mundo e acabar com os seres humanos. O pacote básico de todo grandioso vilão. Influenciado pelo espírito da cobra, Tsukikage meteu o louco geral, matou todos os seus filhos de sangue, tornando Orochimaru seu único herdeiro, e convenceu o shogunato a atacar os 2 clãs rivais, Ogata e Matsura, matando muitos de seus membros e jogando os herdeiros dos 2 clãs de um penhasco. O herdeiro do clã Ogata se chamava Jiraiya, e a herdeira do clã Matsura se chamava Tsunade. Quando os 2 bebês foram jogados do penhasco por Tsukikage, um eremita chamado Senson Dojin aparece e salva os 2 utilizando uma técnica ninja.
Senso Dojin então treina Jiraiya para utilizar as magias de sapo, entre elas uma técnica em que ele mesmo se transformaria num sapo gigante, e Tsunade para usar as magias de lesma, para assim derrotarem Orochimaru e vingar seu clã. Foram anos de luta até que Jiraiya e Tsunade conseguem exorcizar o espírito da serpente do corpo de Orochimaru, utilizando uma espada sagrada. Orochimaru sobrevive e, agora sendo uma pessoa normal, recebe o perdão e é aceito no Shogun a pedido de Jiraiya. O conto do galante Jiraiya possui inúmeras outras versões e passou pela mão de muitos autores. Em algumas versões, Jiraiya é casado com Tsunade e mestre de Orochimaru. Em Naruto, as referências ao conto são muito claras nos nomes dos 3 lendários senins e nos animais que cada um invoca. Os 3 animais presentes no conto, invocados pelos 3 ninjas, são utilizados no Japão em um jogo análogo ao Pedra, Papel e Tesoura, ou Jokenpou, onde o sapo é mais forte que a lesma é mais forte que a cobra e a cobra é mais forte que o sapo. O que significaria que nenhum dos 3 é necessariamente mais forte que o outro, pois todos teriam sua força e fraqueza. E eu acho que Kishimoto quis passar essa mesma ideia com os 3 seninhos. Um cortador de bambus idoso e sem filhos, chamado Taketori, encontra na floresta um talo de bambu brilhante como a lua cheia. Ao investigar, descobriu que dentro dele tinha uma menina do tamanho de seu polegar. Ele achou a menina muito bonita e a levou para casa para criá-la junto com sua esposa, que, encantada com a menina, aceitou prontamente criá-la. A partir desse dia, Taketori passou a encontrar moedas de ouro nos bambus que cortava e rapidamente enriqueceu. A menina cresceu muito rápido e se tornou uma mulher linda e de tamanho normal. Ela iluminava toda a casa e acalmava qualquer um que a olhasse. Quando se tornou adulta, a mulher recebeu o nome de Nayotaki no Kaguya Hime, a princesa resplandecente do bambu flexível. Muitos príncipes nobres buscavam desposá-la, mas ela não queria casar, então Taketori dava tarefas impossíveis para eles realizarem em troca da mão da filha, fazendo um por um fracassar. O imperador do Japão, Mikado, também veio a visitar e pedi-la em casamento, ao que ela também recusou. Eles continuaram em contato, mas ela sempre recusava seus pedidos. Nesse período, Kaguya também chorava sempre que via a lua cheia. Um dia, ela finalmente revelou que ela não pertencia à Terra, mas era uma princesa do Reino da Lua, e que na próxima lua cheia seu povo viria buscá-la. O Taketori, assustado, pede ajuda para o imperador, que envia um exército para proteger a casa de Kaguya do povo da Lua. Quando o dia da lua cheia chegou, uma luz muito forte surgiu no céu, cegando temporariamente o exército, e uma comitiva de seres brilhantes vestidos lindamente vieram buscar Kaguya. A princesa, muito triste, escreveu cartas de despedida para seus pais e para o imperador, e deixou como lembrança sua túnica e um frasco do elixir da vida, que concedia a vida eterna. A partir daí, versões diferentes dizem coisas diferentes sobre para quem foi destinado esses objetos. Mas independente da versão, todos esses objetos foram levados ao Monte Fuji e queimados, gerando uma fumaça branca que vai até o céu e que, segundo as lendas, pode ser vista até hoje. O que faz muito sentido pensando que o Monte Fuji possui muita atividade vulcânica. Em Naruto, além do nome da vilã principal ser Kaguya e sua clara relação com a lua, podemos dizer que os Otsutsuki são de fato seres que vieram de outro universo. Bom, gente, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e clica para ativar o sininho. Eu sempre quis falar isso de verdade. Naruto tem muitas outras referências que dá para explorar, e se vocês quiserem eu posso fazer uma parte 2. E também queria ouvir de vocês que outros temas vocês querem aqui no canal. Comenta aqui embaixo. Por hoje é só e até mais.